Voltamos para a segunda parte do Hora da Coruja. Nós estamos aqui hoje com o Marcelo Coelho e nós estávamos conversando, aliás, Marcelo Coelho e Paulo Giraldelli, quer dizer, nós estamos com Paulo Coelho aqui, mas felizmente um é Paulo e o outro é Coelho e não fazemos absolutamente nenhuma concessão para Paulo Coelho. Não, acho que misturar os nossos DNAs não vai dar boa coisa, não. O que eu tenho aqui, Marcelo, para algumas questões que vão chegando aí com o tablet da Fran, é uma da Nayara Pereira, de Taubaté. Tenho perguntas aqui do Rodrigo. O Rodrigo não colocou de onde que ele vem, vocês têm que colocar o e-mail e de onde vocês estão, inclusive porque depois, quando tem pergunta boa, a Fran sorteia livros, DVDs aí, vocês não ganham porque não colocaram direitinho as coisas, hein? Olha, a Nayara Pereira, Marcelo, de Taubaté, ela diz a seguinte coisa, né? Que ela sente assim que há mesmo nas escolas de jornalismo, ela sente que há um desinteresse por jornalismo cultural. Ela sente que as coisas do âmbito do jornalismo estão muito centradas na área de economia, política, o jornalismo cultural ainda é uma... Você sente isso? Olha, da parte dos alunos, eu acho que não, porque as pessoas tinham um pouco sempre a sobremesa do jornalismo, né? Quer dizer, a pessoa vai ver um filme, vai ver fala assim, uma reportagem sobre a virada cultural é melhor, eu acho, do que fazer uma reportagem sobre a enchente ou a superlotação do metrô, de uma coisa assim. É melhor do que fazer reportagem também de política num comício também, é melhor, não é? Eu acho que sim, né? Né? A não ser que o show seja muito ruim. A democracia é boa, mas ela tem um inconveniente, que é o militante... Ele precisa ser limitado intelectualmente, não é verdade? Você tem que aguentar o militante, porque senão você não tem democracia. Mas ele é chato, né? Tem uma coisa muito chata e a política ficou também muito chata. E isso também é culpa da imprensa, mas culpa dos políticos, naturalmente, culpa do ambiente geral, porque as diferenças, os debates são muito menos nítidos, muito menos marcados, o que também tira um pouco aquele aspecto mais passional do certo do errado, do bem contra o mal, e etc. Mas você tem menos a esperar, né? Quer dizer, quando você estava nos anos 80, quando eu comecei o jornalismo, você tinha uma torcida, né, pela democratização do país e tal. Então você acompanha os fatos da política com um pouco mais de torcida, né? Atualmente, fora um setor mais partidarizado, mais militante mesmo, o leitor habitual não tem muito como ver em alguma figura específica do quadro político a encarnação dos valores pelos quais ele gostaria de torcer, né? Então, isso torna mais chato. Agora, é de culpa do jornalismo também, né? Porque acho que tem coisas que vão sendo... O próprio jornalista é o primeiro a achar tudo aquilo uma chatice. Então, fica um pouco estranho quando o jornalista acha que está fazendo uma coisa chata, que aquilo tudo não tem valor nenhum. Sabe, você é dono de uma pastelaria e você diz que pastel é a pior coisa que existe. Eu vou fazer pastel, mas pastel? Então, fica um pouco... E o jornalista de política, às vezes não, ele é muito apaixonado e tem o prazer da descoberta, da investigação, mas não é só a investigação, né? Quer dizer, não é só uma coisa de você saber quem roubou quando e quanto, mas debates que são reais e que podem ser apresentados ou podem ser... O que marcou para mim foi quando houve o plebiscito sobre a legalização das armas, que faz alguns anos, em que as pessoas tiveram que se posicionar sobre aquilo. Até a revista Veja disse, somos a favor de vender as armas. Eu acho que tudo bem, a Veja apresentou os seus pontos de vista, seus argumentos ali, influenciou muita gente, outras pessoas não, mas principalmente influenciou o debate. Agora, naquele momento, o país inteiro estava debatendo a mesma coisa. Sim, quer dizer, você cria uma lei qualquer, uma lei que tem uma importância, você foca durante 4 meses, ninguém se encheu a paciência também, porque durou 4 meses, houve um referendo, tomaram uma decisão que não era a que eu defendia, mas, de repente, todo mundo discutiu aquilo. Bom, isso é política sobre um assunto específico e que mobiliza as pessoas também. O que não dá para mobilizar
é saber se fulaninho vai fazer o depoimento na quinta ou na quarta-feira, porque o outro fulaninho também tem depoimento. Aí é uma chatice mesmo, quer dizer, burocratiza muito. E é claro que uma democracia saudável tem um lado burocrático mesmo, um lado regimental das discussões e das comissões. Tem um lado tedioso, né? Tem, tudo tem um lado tedioso. Agora, a principal coisa do jornalismo é talvez tentar mostrar que tudo é interessante. E tudo é interessante. Uma vez eu vi um documentário em um desses canais aí da Discovery, sei lá o quê, era a construção de uma ponte, não sei aonde, aquele negócio de grandes construções. Eu não tenho o menor interesse por saber como se constrói uma ponte. Eu acho o problema da engenharia todo, mas acontece se você pegar aquilo. Eles começaram a mostrar, aquilo é muito interessante, sabe? Como o sujeito inventou o tripé fotográfico, sei lá, pode ser uma chatice total, é interessante. Se você pegar... Tinha uma reportagem na New Yorker que eles resolveram fazer uma reportagem sobre gasolina. Pô, eu vou ler sobre... O que você está lendo? Estou lendo um artigo sobre a gasolina, não é o problema do abastecimento da gasolina, que também é chatíssimo. Mas o que é a gasolina? Sim. O que é a gasolina? Poxa, eram 20 páginas sobre o que é a gasolina. Eu não digo que eu li. Mas eu não li porque se eu começasse a ler, eu não ia conseguir parar. Porque os caras, isso nos Estados Unidos, eles sabem, na Inglaterra mais ainda, eles sabem fazer a coisa de uma maneira que eles vão deixando, vão pondo, é que nem o João e Maria com as migalhinhas de pão. Você põe uma migalhinha, o cara vai atrás. Depois põe a outra migalhinha, o cara vai atrás. Se você não organiza um texto com parágrafos, em que cada parágrafo deixou uma migalhinha para você ir para o parágrafo seguinte, a pessoa... para o texto no primeiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo basicamente satisfez e não tem ritmo nenhum. O que a gente faz hoje em matéria de jornalismo é primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. E o cara tem que ler, cada parágrafo tem que ter digamos, uma blocagem de sentido. O sentido tem que estar tão blocado naquele parágrafo que ele não vai ler o segundo, porque naquele segundo parágrafo ele tem que começar, o cérebro dele tem que de novo se adaptar, abrir outra porta. Então você puxa a primeira gaveta, fecha a primeira gaveta, puxa a segunda gaveta, fecha a segunda gaveta. Agora o texto tem que ser um escorregador, não é em degrau, é em escorregador que você lê. Então se você faz uma coisa em que no primeiro parágrafo você tem uma coisinha que ficou, você deixa uma perguntinha para o cara, mas o que é isso? Daí a primeira linha do segundo parágrafo responde exatamente aquela perguntinha que você estava com ela na cabeça quando você terminou o primeiro parágrafo. Você foi para o segundo parágrafo e você não percebeu que você foi para o segundo parágrafo, porque ele te fisgou. Né? E fisgar não é que o cara faz aquela maionese, põe o texto ali, depois põe muita maionese para engolir, como se fosse um negócio que tem que engolir pela garganta e tem que descer pela garganta com muita maionese. Você põe um desentupidor de pia na garganta, põe muita maionese e enfia aquele negócio. Que texto fluente, não é assim. O texto tem que a fluência é um processo intelectual, um processo cerebral, e a pessoa tem que ser fisgada pelo intelecto. E se você faz uma coisa assim, eles podem fazer, eles têm o jeito de fazer isso, especialmente, eu acho, nesse jornalismo americano, desses caras aí que Gay Talese, essa gente toda, eles fazem de uma maneira que você vai continuar lendo. Tem um livro que é esse de perfis, eu não sei se até é do Gay Talese mesmo, que ele vai falar sobre um toureiro. Pô, o cara, nós não temos nenhuma tradição de tourada, pode não ser interessante saber muita coisa sobre a vida de um toureiro e tudo mais. Ele vai escrevendo a coisa de uma maneira que você vai começar a gostar de tourada, queira ou não, porque aquilo tornou aquilo uma coisa muito interessante. Então tem que tornar interessante. O fato pode ser chato ou não ser, e principalmente pelo fato de ser um fato. O fato em si, ele é mudo, ele é cego, ele é surdo. O fato é uma pedra no caminho mesmo. Agora, a história, por isso que os americanos falam, em vez de falar notícia, eles falam história. Né? História. Eles têm uma história. Porque você tem que ter uma história. Uma boa história. Uma boa história. Né? O grande lance é você ter uma boa história. Uma boa história, porque agora, o acontecimento... Você sabe que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, num lugar que seria o nosso Mato Grosso aqui, né? Em Oklahoma. Certo. Uma cidadezinha bem pequenininha lá na universidade. E Stillwater. E uma coisa que eu notei, e que eu não notaria assistindo as TVs daqui, assistindo as TVs deles, mais daqui, mas notei lá por causa das redes regionais, é que coisas da minha infância, que eu imaginava que
estivessem completamente mortas, continuam todo dia sendo noticiadas. Do tipo, por exemplo, Exército Simbionês de Libertação. Porra, bicho, sabe? Nunca mais você ouviu falar nisso. Estava no colégio, imagina, né? Exato. Não, mas todo dia, quem é que julgou, quem é que não julgou. Quer dizer, as pequenas redes, elas continuam a história. Elas não deixam morrer uma coisa. Todo dia tem um cara que faz recupera a conversa e vai. Aquilo dá uma historicidade para a nação, né, que a gente não tem. E eu ficava bobo porque eu achava que estava entrando num túnel do tempo, sabe? Porque todo dia ia lá para baixo mesmo. E séries de TV que já não passam em lugar nenhum. Né? Nem no Silvio Santos à noite, mas o Silvio Santos à noite agora é religião também. É religião. Mas não passa mais lugar nenhum. Então, Rota 66, o cara passa lá. Né? Então, muita coisa, assim, outra coisa, a cidade, né? A gente faz uma ideia de que o americano consome muito rápido e joga muito coisa fora. Somos nós que fazemos isso. Porque eu fui no cinema e o projetor, o cinema com 10 salas em Stillwater, as pessoas entrando de chapéu, de bota, né? Entrei e o projetor quebrou. Igualzinho quebrava na minha cidade do interior nos anos 50. É impressionante. E aí o cara desceu, o dono do cinema desceu e devolveu os ingressos pra gente, né? Quer dizer, e os filmes que passam também, tem aquele que passa todo dia, mas tem as coisas que... E aí a propaganda com aquele velho slide de botar lá, o slide com a música. O slide com a música, nossa, isso né? é do meu tempo de criança assim, mesmo. Ou seja, muita coisa que é preservado. E por conta dessa conversa, de você contar uma história, de você ter uma história, de você ser... Outra coisa que eu notei é que eles não davam aulas expositivas, explicativas. Eles começavam a aula explicativa, mas logo depois eles punham um personagem e outro personagem e o professor faz o diálogo, como se ele estivesse representando uma história também. É meio teatral, é um teatrozinho, né? E eu fui notando essas coisas que vêm dessa tradição de contar uma boa história, saber contar uma boa história. É verdade. Né? Agora, eu acho que aí também existe uma questão de investimento que poucos jornais, cada vez menos jornais podem ter. Quer dizer, ainda você tem o New York Times, uma coisa assim, que ele pode deixar um repórter 15 dias, um mês, 2 meses para fazer uma matéria. E daí ele faz uma matéria em 5 capítulos, uma coisa assim, e ele acompanhou a coisa, quase um pequeno livro que o cara está escrevendo durante 1 ou 2 meses. E acho que são poucos jornais que têm essa possibilidade de ter jornalistas com essa prática, com esse talento, com essa capacidade, e que você possa se dar o luxo de deixar ele para um assunto... Eu vi uma matéria no New York Times que era o seguinte, é uma dessas guerras civis na África, não sei qual que era, um massacre na África tremendo. O enfoque ali do repórter foi falar sobre a pequena oficina de um cidadão lá no meio do conflito, que ele era um consertador de bicicletas. E os trabalhos dele estavam prosperando muito porque as pessoas fugiam de bicicleta do lugar. Então, e daí ele conta a vida do cara, conta como é que ele começou a coisa da bicicleta dele, como é que ele arranja para as peças, sei lá o quê. Mas aí é uma história, um personagem, uma coisa, mas você tem que ter muito espaço para isso e saber que às vezes o factual, morreram 150 ontem, vão morrer 32 amanhã, precisa ser noticiado, mas ao mesmo tempo é uma coisa que as pessoas não vai ter muito, você não tem muito o que ler ali. Quer dizer, morreram 32 hoje, e amanhã vão morrer 45. Poxa, você pode achar ruim, mas você o seu envolvimento naquilo não é, porque com número você não se envolve. É verdade. Eu estou com uma pergunta aqui, eu ia te perguntar a história de se você mudou a tua escrita, mas você acabou respondendo, né? A hora que você deu esse histórico de como que você está, no fundo, pensando como que você tem feito para tornar os artigos mais interessantes. Né? É verdade. Mas eu estou com uma pergunta aqui, olha só, o Nailton Fernandes, ele falou, boa noite, Marcelo, olha, como colunista da Folha, você já fez alguma matéria fazendo menção à filosofia, né? Alguma coisa que o chamou a atenção em específico em filosofia, você já dedicou alguma vez, alguma...
Eu me lembro que você andou fazendo sobre livros, né? Sobre livros teve resenhas que eu falo uma coisa ou outra, já resenhei alguns livros de filosofia, mas não era assim coisa muito fundamental assim, né? Eu acho que de certo modo sempre cabe uma menção à filosofia, porque afinal de contas você está discutindo o estético, a beleza, a arte, você está discutindo também outra coisa, que é outra palavra que as pessoas põem muito em questão, civilização, progresso. São termos que a filosofia tem alguma coisa a comentar a respeito disso. Afinal, existe progresso na história humana ou não existe? Existe determinismo biológico na história humana ou nós somos mesmo frutos o gene, ou no meu genoma está inscrito o meu interesse ou desinteresse por números, em vez de meu interesse ou desinteresse por histórias de donos de bicicleta. Quer dizer, essas coisas todas são assuntos filosóficos que estão sendo tratados. Eu me lembro de ter citado Bergson, é um autor que eu acho muito bom de ler e que às vezes cabe muito bem numa citação. Quando teve aquela coisa toda do silêncio dos intelectuais, eu acho que as posições do Sartre, as posições do Camus estão sempre sendo colocadas, enfim, em relação, digamos, à filosofia política ou à ética ou à filosofia da filosofia social, essas coisas acho que estão sempre... E já falei muito de Deus também, né? Agora, questões mais de ordem estritamente metafísica ou de ordem lógica, assim, eu acho que talvez seja mais difícil de... Mas tem autores aí que eu escrevi até na coluna, mas não foi resenha. Teve um livro que eu li, editado pela Martins Fontes, numa coleçãozinha que são os livros vermelhinhos, que é do filósofo analítico Ryle, né? Gilbert Ryle, chamado Dilemas. Esse livro é uma maravilha de se ler, sabe? E esse é um que caiu na minha mão, mas com certeza tem outros do mesmo tipo, que era um dos artigos ali, dos ensaios, era, afinal de contas, estava tudo está escrito ou não? Sabe? Está tudo já predeterminado ou não? A maneira com que é possível viajar no tempo, a maneira com que ele resolve essas questões, de um ponto de vista não científico, puramente lógico, puramente filosófico, era maravilhosa. É gozado que uma das coisas que eu perdi, minha estadia nos Estados Unidos me deu isso, né? Me deu a condição de ver os filósofos analíticos não como técnicos, mas como pessoas assim, né? Às vezes capazes eles são, de dar pano para manga, né? De dar assunto, né? Sem dúvida. E acho até que nós aqui estamos importando uma forma de fazer filosofia analítica que é bem menos criativa do que essa, né? Entendo. Cada vez mais você vê as teses de filosofia se tornando uma tentativa de codificação. De codificação. Às vezes, uma tentativa até de fazer coisa científica, né? De você saber muito sobre o pouco, não é? Talvez isso explique um pouco também a carência de filósofos no jornalismo. Não tem muito mais gente agora. No passado, não, né? No passado você tinha, parece que mais gente, né? Mas hoje em dia... Bom, mas o Pondé é um filósofo, né? A formação dele é filosófica, né? Eu acho que aí é uma questão mesmo de algumas pessoas terem esse desejo mesmo de ter uma comunicação mais fluente, mais acessível ou não. E às vezes é uma questão da importância que o sujeito dá a isso mesmo, até da própria embocadura dele, né? Eu acho que tem mesmo isso. Como é que você está vendo essa história toda de mudança de mídia? Você está preocupado com essas coisas ou não? Porque tem uma série de pessoas preocupadas, né? Eu, por exemplo, estou preocupado porque eu vivo de livros, então eu estou preocupado. Mas dentro ali do jornal, a hora que você entra ali na Folha para trabalhar, há uma preocupação geral ou não? Ou está tudo correndo normalmente? Eu acho que está tudo correndo normalmente, viu? Eu acho que houve uma preocupação maior há uns anos atrás e tal, mas agora não está assim, não. Eu acho que o país ainda tem
muito mercado potencial, quer dizer, muita gente que não estava acostumada a ler livro ou ler jornal ou ler revista, e essas pessoas ainda estão ascendendo a esse universo, e elas começam então ainda tem possibilidade de crescimento nisso. Eu tive nos Estados Unidos o ano passado e os alunos lá altamente informatizados, quer dizer, muito aluno era em São Francisco, tinha muito aluno chinês ali, a metade dos alunos eram da China, e era um pessoal totalmente informático e tudo mais, mas muitos ali preferiam livro, sabe, porque isso é uma mídia que também tem vantagens e desvantagens, sabe? Então, acho que não é uma coisa que seja, que tenda a desaparecer assim tão rapidamente quanto a gente supunha. Aliás, eu acho que nada é tão rápido quanto a gente supunha. Ah, né? Eu acho que a gente sempre pensa que as coisas começam e vão acabar, dali a 10 anos não vai ter mais. E demora 50 ou demora 100, mas não demora 10. É que quando a gente fala dessas conversas, os exemplos que a gente pega são aquelas coisas que acabam. Né? E são algumas, né? Mas algumas não acabam nunca. Né? Não acabam. Você vê, agora, por exemplo, tem esses adolescentes aí, jovenzinhos e tal, tá usando muito chapéu. Eu disse assim, chapéu agora, porque antes era boné, agora não é boné. É um chapéuzinho que quem usava isso era o pessoal lá de idade, lá no interior de Minas, usava aquele chapéuzinho, só, às vezes até tem a peninha. E os caras estão usando de novo. Uma coisa que a gente achava na nossa juventude, sei lá, que duas coisas tinham que acabar. Era gravata, e acabou, quer dizer, a gente estaria de gravata numa situação como essa se fosse há 50 anos. Mas também não acabou, porque as pessoas usam muito gravata, e não acabou como ia acabar, como a gente pensou que ia acabar. Vestido de noiva, a noiva chegar com aquele negócio, festa de noivado, era coisa assim, mas isso nunca mais vai ter. Agora é o tempo da minissaia, no tempo da minissaia não vai ter mais vestido de noiva. A minissaia acabou e o vestido de noiva volta com grande alegria. Então essas coisas meio são assim, sabe, carroça puxada a cavalo não vai voltar. Mas outras coisas acho que... Talvez o que acabe mais rápido seja evidente, isso é uma coisa que a gente... Seja essa própria cultura do já acabou, ela acaba, né? Porque essa tecnologia mais recente, ela acaba rapidamente, né? Também tem isso, Porque você vê aqui, imagina, né? Nós fomos da válvula para o transistor, do transistor, né? Do elétrico para o eletrônico, né? Exato. E imagina, o que era um futuro para a nossa geração, né? O futuro estava em conquistar as estrelas, né? Exato. Imagina, não era a internet. Exato. Não era, né? A gente tende a achar que o futuro se desenvolve mantendo num nível mais acelerado, mais cromado e mais metálico aquilo que existe atualmente. Então, aquele desenho animado dos Jetsons, que era como as pessoas imaginavam que seria o futuro em 1960, elas imaginavam o futuro daquele jeito. Então, aquele futuro, em vez de ter uma empregada doméstica de carne e osso, tinha uma empregada doméstica que era um robô, que era a Rosita, e ela tinha um aventalzinho. Agora, é claro que o futuro não foi pegar o que existia e transformar tudo aquilo em coisas de metal. Né? O futuro fez com que o marido passasse a lavar louça também, quer dizer, enfim, o caminho para o futuro foi mais tortuoso, não foi retilíneo. Né? O futuro do meu pai era o Flash Gordon. Exato. Quando pensava-se no futuro, pensava-se em pessoas vestidas como medievais e andando em foguete. Exatamente. Não, e o foguete tinha trinco, que nem a geladeira antiga que tinha trinco. Então, o jeito para sair da nave espacial, ele abria assim, feito uma geladeira, daí ele saía e depois fechava. Quer dizer, ninguém imaginou que ia ter um negócio tipo um slide de elevador. Dizem assim. que os russos ainda com trinco, né? As más línguas. Né? E o pior é que está fechado do lado de fora. Você sabe que você lembra que quando acabou o comunismo na Rússia, ficaram 3 caras lá no espaço, né? Não sabia. Você não lembra disso? Não, e eles quando voltaram... Não, foi muito gozado, porque
houve duas situações. Uma muito trágica, que foi um episódio onde o exército soviético, lá no Afeganistão, não ficou sabendo, uma divisão inteira, existe um filme sobre isso, uma divisão inteira ficou guerreando contra o Bin Laden. Sim. E morreu todo mundo, já não existindo mais o país pelo qual eles defenderam. É um filme fantástico. Pô, bacana. Isso. Qual é o nome do filme, você lembra? Qual é o nome desse filme, Fran? Eu vou achar para falar aqui, depois para falar para você. Fantástico esse filme. E a outra situação, que essa é engraçada, foi que existia aquela competição, porque os russos, como nunca chegaram na Lua, eles ficam rodando lá naquela estação espacial por anos e anos. Né? E ficaram 3 lá. Os 3 falaram, como é que está embaixo? Olha, aqui embaixo ninguém mais recebe vocês, porque está desligada a estação, eles ficaram lá, foram os americanos que foram tirar eles de lá. E foi assim, velhos comunistas que se recusaram de assistir isso na televisão, né? Verdade. Porque foi quase um Adeus Lenin, o filme Adeus Lenin, sim, né? Foi quase um Adeus Lenin ao vivo, né? Que os caras tiveram que assistir, mas isso aconteceu, né? Os caras foram lá buscar, né? Os 3 que ficaram perdidos no espaço, né? Lá, tem muita gente perdida no espaço. Perdida no espaço. Né? Olha, eu estou com uma pergunta aqui, Marcelo, que veja uma pergunta tipicamente de mineiro, né? O Sávio Henrique, de Belo Horizonte, ele diz o seguinte, Marcelo, eu gostaria de entender, né? Ele está perguntando aí pelo seu ponto de vista pessoal, claro, né? Quer dizer, a produção do saber na imprensa, como é que você produz as coisas que a gente fica sabendo pela imprensa, né, com a ética e a política? Né, principalmente com a ética aqui, né, pelo que eu estou entendendo aqui. Estou achando que é mais pergunta de alemão do que de mineiro, porque né? É uma pergunta muito profunda. Não, mas é de mineiro pelo seguinte, né, o mineiro tem essa coisa, né, de ter que se resolver com esse problema de a gente chamar eles de mineiros, né? Olha, a minha prática do dia a dia jornalístico não é muito representativa, porque eu nunca fiz assim muita reportagem. E como se fazem essas reportagens políticas, como se obtém fontes na imprensa e como você consegue saber de um escândalo e ter as informações corretas para que você possa revelar tal coisa. E eu imagino que isso seja uma grande parte da produção do conhecimento do jornalista, né? Eu não sei muito como isso se dá, eu tenho a impressão que o jornalista é muito um receptor de informações, das quais cabe a ele checar, cabe a ele confirmar e reduzir a um mínimo inteligível de sentido, vamos dizer, e do que ele não é poucas vezes, tem alguns que fazem isso, quer dizer, que são jornalistas, que são pesquisadores, né? Ou então aquele jornalista que se aventura numa experiência que o que ele dá a conhecer é a sua experiência, a sua vivência em determinada situação. Mas eu tenho a impressão que o jornalismo mais habitual se nutre de fontes que sejam fontes oficiais ou fontes antioficiais, né? E a função que envolve uma parte de consciência política e outra parte de ética é você saber contrabalançar essas duas fontes principais de informação. Isso, assim, de um ponto de vista muito mineiro e muito geral também. Nós estamos quase terminando, mas eu ia te perguntar o seguinte, você está com algum projeto de livro, Marcelo? Ou você está... É demais chamar de projeto. Eu tinha algumas coisas que eu estava querendo fazer há um tempo, mas ainda não chegaram a ser projeto. Seria o meu 4º livro de literatura propriamente dita, que eu não chamo de ficção, porque não é ficção, é mais memória, é mais uma divagação em torno da memória, como foram alguns livros anteriores que eu fiz. E eu tinha vontade de fazer um sobre certas viagens que eu fiz com jornalistas, sabe? Coisas assim de situações em que escritores e jornalistas estão no estrangeiro e como eles se comportam, brasileiros, como se comportam no estrangeiro. Isso deve ser muito engraçado. Dá para ser engraçado. Eu não sei se é interessante ou importante, mas engraçado acho que dá para ser.
E eu estava pensando também em outras duas coisas, que seria uma, pegar as memórias das pessoas, dos protagonistas do regime militar, tipo o Jarbas Passarinho, memórias dos dirigentes daquele período, pessoas que apoiaram o regime, e ver como elas, o que elas não conseguem ocultar naquilo que elas escrevem, sabe? São duas memórias de dois, não me lembro o outro, Passarinho e um outro, que é das primeiras coisas que os caras falam é sobre tortura, mas eles não estão falando sobre aquilo, eles têm um problema deles saberem que houve tortura, mas não poder tratar desse assunto plenamente. Quer dizer, de certo modo, eles não se anistiaram, ou pelo menos eles se anistiaram de uma forma com má consciência, e procurar ver um pouco como isso se dá nas memórias. Mas olha, esses projetos são coisas que estão ali e tal, mas o dia a dia do jornal também você está sempre mexendo com outras coisas ao mesmo tempo, então eu espero poder fazer. O jornalista tem que fazer um pouco como a gente. Eu estou aqui, agora vou escrever, porque estou em greve. Gente, olha, eu agradeço demais, Marcelo, tua presença, viu? Muito obrigado de coração. Eu que agradeço a sua simpatia, a sua receptividade. O nosso trabalho. E nós voltamos na terça-feira que vem. Aí vocês certamente vão ficar muito mais tranquilos, porque aí vai estar a Fran com a beleza dela toda e não eu com esta barba branca horrorosa. Muito obrigado, gente. Até terça que vem.